Depois de um longo inverno, nós voltamos na hora da matemática. Saudade tinha, né? Passava a gente na minha sala, não vai ter hora da matemática. Calma. A greve acabando, nós voltamos. Então voltamos. Vamos voltar bem hoje com o professor Cláudio, que é do departamento. Não sei se eles são seus alunos. E o Cláudio vai falar então, tá aqui, ó. A roda quadrada também anda sem solavanco. Vim pensando umas coisas, depois vou assistir a palestra primeiro, para sugerir para a BR-153, para a Prefeitura de Rio Preto, que os buracos não acabam, né? As ruas do Ibius estão cheias de buracos. Então, em vez de ficar tampando buraco, eu vou ver a palestra. Vamos ver. Bom, o professor Cláudio nasceu em Borboleta. Alguém sabe onde é Borboleta? Sabe onde é Borboleta? Não? Passa todo dia para chegar em casa. A cidade tinha um nome lindo, tal, Borboleta, tal, mas aí põe o nome de uma pessoa. Não vamos discutir isso agora. O Cláudio nasceu nas imediações de Borboleta e um dia mudou para a cidade, já mudou para a cidade. E ensino fundamental ele fez lá, em Borboleta, e o ensino médio já aqui em Rio Preto, escola pública, no Lisiário. Cláudio fez licenciatura em matemática. Talvez hoje a licenciatura está um pouco, agora está, parece que focada, né, na licenciatura. A pessoa às vezes pensa, mas eu faço licenciatura, eu posso ser professor de faculdade, eu posso fazer doutorado, né? Pode. Né? Cláudio fez licenciatura, depois o mestrado fez na Unicamp, licenciatura aqui, eu falei, né? E mestrado e doutorado na Unicamp, na área de sistemas dinâmicos, que é a área que ele atua, que ele orienta. Vocês têm que depois ver com ele que sistema dinâmico é uma coisa meio ampla. Né? Paulo Ricardo sistema dinâmico pode não ser a mesma coisa. Né? Enfim, já fez pós-doutorado em Inglaterra, né? Barcelona, tem uma lista, né, Cláudio? E aqui, bom, o currículo dele assim seria, já tem uma boa lista, vou só lembrar de alguns assim rapidamente, para deixar ele falar, nós estamos curiosos, né? Já foi chefe de departamento, coordenador de pós-graduação, e está no IBIO só, acho que um pouco mais de 5 anos. Um pouco mais de 5 anos. Atua, então, dando aula na graduação, na pós-graduação, já falei. Orienta alunos desde Bolsa Baia, iniciação científica, mestrado, e tentou contar, chegou a 7, tem mais, né? Mais. Orientou um doutorado. Enfim, é um professor que vocês, pessoal do primeiro ano, fica de olho, eu vou tentar estudar com ele e tal, né? Então, eu agradeço a presença do Cláudio. E até esperávamos mais, né? Mas tá bom, o importante é assim. A qualidade é mais importante do que a quantidade. Isso. Cláudio, obrigado. Então vamos ver essa roda aí. Tá bom? Eu agradeço, Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de poder contar para vocês aqui essa brincadeira que a gente fez, já faz tempo já. Surgiu uma vez numa conversa que a gente teve. Era uma época que o time de futebol do Brasil estava jogando muito mal. Isso não é novidade, né? E então o pessoal falava assim, nossa, tá jogando uma bolinha quadrada esse time, né? Então, será que é possível a bola quadrada? Suponha que a bola seja um cubo, é possível essa bola deslizar num gramado especial para que ela deslize, né? Enfim, role. É um problema mais difícil com o cubo, mas eu tentei pensar como seria um pneu quadrado. Um pneu quadrado rodando, é possível ele rodar sem solavanco? O que significa o solavanco? Né? Quando você tem um quadrado, um pneu, imagine o centro do quadrado como sendo onde está o eixo.
Então, para não ter solavanco, o que tem que acontecer? Esse pneu tem que rodar e o eixo tem que deslizar ao longo de uma reta, ele não pode oscilar, porque se o chão for plano, o que vai acontecer? Na hora que vai passando nas quinas do pneu, o eixo vai ficar oscilando. Então, a motivação é essa, quer dizer, é possível uma roda quadrada andar sem solavancos? A resposta dessa pergunta é sim, mas aí você precisa mudar o chão. Essa que é a ideia, tem que mudar o chão, senão não vai dar, né? Então, para a gente tentar resolver isso, vamos fazer uma simplificação. Vamos imaginar que o mundo que a gente vive é o plano, né? E que o pneu é um quadrado. É o jeito mais fácil da gente imaginar. Então, a ideia é tentar encontrar, por exemplo, se o pneu fosse a circunferência, que é o clássico, né, redondo, o chão é uma reta, porque aí você começa a girar aquele pneu em cima de uma reta e o eixo vai permanecer também em cima de uma reta. Agora, a ideia é, eu vou ter um quadrado, eu quero construir a curva que vai dar o chão. Será que vai ser uma serrinha? Quer dizer, não sei. Vamos ver quem vai ser o chão. Mas para falar isso, quem vai ser o chão do ponto de vista matemático, o que vai ser o chão no plano? O chão vai ser uma curva. E o que é uma curva no ponto de vista matemático? Bom, tem várias maneiras de se definir o que é uma curva. Mas eu vou tentar falar rapidamente essa definição aí. Ó. Uma curva no R2 é uma função contínua, onde o domínio dessa função é o intervalo na reta. Função contínua, a gente pode imaginar, um jeito simples de imaginar a função contínua. Bom, todo mundo já fez o cálculo 1, essa parte, mas um jeito de imaginar é qualquer coisa que você consiga riscar no plano, sem tirar o lápis do plano que você está riscando, a lousa ou o caderno. Qualquer coisa que você consiga riscar sem tirar o lápis, ele vai ser contínuo. Bom, tem a definição lá, usando Epsilon e delta, eu não quero falar isso, hoje é diversão. Né? Então, nesse caso, como é no plano, significa que cada ponto, para cada t, a curva vai estar numa posição x de t e y de t. Quer dizer, se eu estou no plano, a gente precisa de duas coordenadas, que é o x e o y. Então, essas duas funçõezinhas que aparecem ali, o x de t e o y de t, isso aí é chamado a parametrização da curva. Tem muitas curvas, mesmo quem ainda está no primeiro ano, já viu pelo menos a parametrização de reta, por exemplo. Que é o seguinte, quando você tem dois pontos lá na geometria analítica, quando você tem dois pontos, você pode encontrar a reta que passa por esses dois pontos. Se você tem o ponto A e o ponto B, você pode pegar a equação da reta da seguinte forma. Dados esses dois pontos A e B, você constrói o vetor AB. O vetor AB é o B menos A, certo? Na hora de fazer as contas. Então, a equação da reta é o ponto A mais lambda vezes o B menos A. Então eu vou usar isso para encontrar a parametrização, por exemplo, no plano, né? Eu tenho dois pontos aí, o ponto A é o ponto 1, 1 e o ponto B é o ponto 2, 3. Então se eu usar essa tática que eu falei, pegar esse ponto 1, 1 mais lambda vezes o 2, 3 menos 1, 1, vai dar isso aqui, ó, 1, 1 mais o lambda eu chamei de t. Então ficou 1, 1 mais t vezes o vetor 1, 2, certo? Agora eu vou mudar de software aqui, eu vou olhar para o Maple. Não sei se vocês já conhecem esse programa, esse Maple aqui. É um programa, é uma calculadora sofisticada. Você pode não só fazer as 4 operações, mas você tem também como fazer gráficos, fazer outros tipos de coisa nesse software. O comando que você diz para ele fazer um gráfico é esse comando aqui, ó, plot. Então, eu quero fazer o gráfico daquela reta que eu coloquei antes, que era 1 mais t, 1 mais 2t. Então, eu tenho que dar esse comando aqui para o computador. Plot, quer dizer, faça o gráfico da curva que tem a seguinte parametrização, 1 mais t
1 mais 2t. Eu tenho que colocar essa estrelinha aqui porque a multiplicação dele é uma estrelinha, 1 mais 2t. E só aqui o computador ele não faz de menos infinito até infinito. Eu tenho que dizer para ele mais ou menos para que valores de t que eu quero que faça a reta. Então aqui eu coloquei para que ele faça de t de menos 1 a 2. Porque se eu olhar nessa parametrização aqui, quando t é 0, eu estou exatamente no ponto inicial. T igual a 0 vai dar 1, 2. Desculpa, vai dar 1, 1. Se eu colocar o t igual a 1, vai dar o ponto final. T igual a 1, aqui vai dar 1 mais 1, 2, e aqui vai dar 1 mais 2, 3, é o ponto final. E para os outros valores de t, vão ser pontos intermediários. Por exemplo, t igual a meio vai dar o ponto médio, t igual a 1 terço, e assim vai, né? Então vamos pedir para executar esse comando aí, só para vocês verem o resultado. Eu vou... esse negócio aqui é para ele manter a escala fixa, para ele não colocar o eixo x mais comprido que o y, porque senão distorce o nosso desenho, eu não quero isso. Então isso aqui é um comando para ele manter a escala do eixo x igual a do y. E esse outro aqui é só para a gente conseguir visualizar melhor, eu pedi para ele colocar a espessura do gráfico de tamanho 3, para ficar um pouco mais grosso a linha do traço. Então eu vou dar só um enter ali para ele fazer. Cadê? Fez. Olha lá, que legal. Ele faz a reta. Você pode ver que o ponto 1 está nessa reta. Ó, aqui é x igual a 1, y igual a 1. E o 2, 3 também. 2, 3. E veja que como eu coloquei t variando de menos 1 a 2, eu acho, então ele está indo aqui do menos 1 até o 5, porque a segunda parte é 1 mais 2t. Então vai dar 5, certo? Mas veja que também tem um jeito da gente... Vamos relembrar um pouco de GA aqui, que a gente... Vai dar tempo, pode ficar tranquilo que até às 7 eu acabo. Tem um outro jeito da gente calcular a equação da reta, que é a equação geral. Só para a gente ir relembrando um pouquinho de GA também. Qualquer reta que não seja vertical, ela pode ser escrita da forma y igual a ax mais b. O b é o ponto em que ela corta o eixo. Nessa daí corta no ponto menos 1 ali. Então essa reta ela é da forma y igual a ax menos 1. E quem é o a? O a é a inclinação da reta. É a variação de y dividido pela variação de x. Certo? Veja que quando o x vai de 0 a 1, essa reta vai de menos 1 a 1. Então significa que a variação de y é 2. 1 menos menos 1 dá 2. E a variação de x é 1. Então a inclinação dessa reta é 2. Então uma outra opção de equação para essa reta aqui é que eu coloquei ali no outro slide aqui, ó, essa daqui, ó, y igual a 2x menos 1. Então a equação paramétrica, uma parametrização é essa daqui e a equação geral é essa daqui. Eu digo para vocês que a parametrização das curvas ela não é única. Eu posso ter outras parametrizações diferentes que o traço é a mesma curva. Aqui dá para fazer o seguinte, ó, por exemplo, a equação dessa reta é y igual a 2x menos 1. Então, se eu chamar esse x aqui de parâmetro t, então eu chamei a primeira coordenada x de t. Então, na hora que eu substituo o t aqui, o y vai dar 2t menos 1. Então, isso aqui também é uma parametrização da mesma reta, certo? Então, eu posso ter a mesma curva com parametrizações diferentes. Bom, aqui eu só estou mostrando uma outra possibilidade da gente fazer gráfico nesse software. Quando eu quero parametrização quando eu tenho a parametrização da curva, eu uso o comando plot. Quando eu tenho a equação geral, eu posso usar o comando implicit plot. Essa outra parte aqui é só para avisar o computador, atenção, hein, eu vou usar plots aqui. É um pacote que você tem que carregar. Essa parte aqui não aparece nada na frente. E implicit plot, então, quer dizer, desenhe essa equação aqui. Como agora tem x e y, não é só o parâmetro, eu tenho que dizer qual é a variação do x, qual é a variação do y, persista com a escala fixa e largura 3. O resultado desse comando tem que ser o mesmo gráfico, porque é a mesma reta. Então vou dar Enter aqui só para ele desenhar e a gente ver, olha lá, dá a mesma coisa, mesma reta, não muda nada, só um jeito diferente de fazer.
E aqui embaixo eu refiz o comando anterior com a outra parametrização. A outra parametrização era t de 2t menos 1. A variação do t aqui eu mudei para ele poder ir de menos 1 a 5. Então, vou dar só um enter ali para a gente ver que é a mesma coisa. Ah, a mesma coisa. Então, as retas são os primeiros modelos de curvas. E o meu objetivo qual é mesmo? É construir o chão. O chão vai ser uma curva. Por enquanto, estou só dando alguns exemplos de parametrizações de curvas que a gente pode ter. Mais um exemplo de curva conhecido é a parábola, y igual a x quadrado. Se eu quero achar uma parametrização para ela, eu posso colocar o x igual a t, igual eu fiz aqui. Se o x for t, o y vai ser t ao quadrado. Então, t ao quadrado é uma parametrização. Não tem só essa. Eu poderia ter escolhido x igual a t ao cubo, daí o y muda, e vira t a sexta. Isso aqui vocês vão usar, quem já está no cálculo 2 já sabe que isso aqui é um jeito da gente encontrar os caminhos na hora de calcular limites por vários caminhos. Quem ainda não chegou lá, algum dia vai usar isso. Ó, gente, vocês não precisam esperar eu perguntar se tem pergunta não, se tiver, você que fala. Então aqui, ó, vou fazer um comando para exibir a parábola. Plot t ao quadrado de menos 1 a 1. Então, olha lá, ele faz a parábola bonitinho. Menos 1 a 1, bonitinho. Também eu fiz aqui só para a gente ver a outra parametrização, que é t ao cubo, t a sexta. T ao cubo, t a sexta. A gente dá um enter ali para ver, é a mesma parábola, não muda nada. Vamos ver mais exemplos de curvas. Só mais dois exemplos rápido. Circunferência. A circunferência, a equação dela, centrada na origem, é x quadrado mais y quadrado igual ao raio ao quadrado. Uma parametrização para a circunferência, a gente pode lembrar daquela relação da trigonometria que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, se eu divido essa equação aqui por r ao quadrado, aqui vai ficar x sobre r ao quadrado mais y sobre r ao quadrado igual a 1. Então, eu posso chamar o x sobre r de cosseno e o y sobre r de seno. E aí passa para o outro lado o r, então eu fico com isso aqui, ó. O x ele é o r cosseno e o y é o r seno. Se eu substituo essa parametrização ali, ela dá certinho na equação. Para qualquer valor de t, isso aqui é satisfeito. Aí a gente pode usar a mesma ideia para parametrizar elipses. Uma elipse, a equação geral da elipse é a seguinte: x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. O que muda da parametrização da circunferência para a elipse é que aqui o r é o mesmo dos dois lados. E aqui, o primeiro constante que aparece aqui é o a aqui do x. E a outra que aparece aqui é o b, é o denominador desse daqui. Tá, vamos lá para o computador para ele mostrar que dá certo isso daí também. Então vamos fazer uma circunferência, que é essa circunferência aí, ó. Eu escolhi uma circunferência de raio 3. Então eu plot 3 cosseno t, 3 seno t, em inglês ele usa seno com i, sim. 3 cosseno, 3 seno, e qual a variação do t? Para dar uma volta completa, t variando de 0 a 2π. Tá? Então executa só para a gente ver isso daí. Olha lá, uma circunferência de raio 3. Então ela passa lá pelo x igual a menos 3, y igual a 0, passa no 3 aqui, no 3 aqui, no menos 3 ali que não deu para ver. Centrada na origem. E a elipse, mesma coisa. Agora eu coloquei o a da elipse igual a 5. Então o eixo maior é o x. Tem um eixo 5 aqui na elipse. E o eixo menor no y, coloquei y igual a 2. Só para a gente dar o comando para ver. Olha lá. Eixo maior 5 aqui no x. Passa aqui pelo ponto 5, 0. Menos 5, 0, passa aqui pelo ponto 0, 2, 0, menos 2. Tá? Então, com isso daí, a gente tem algumas curvas que são conhecidas e como que a gente encontra parametrizações para elas. Agora,
eu vou mostrar uma curva, ver se está lá do outro lado, uma curva especial. É a curva, não sei se vocês já viram ela, é a cicloide. O que é a cicloide? A cicloide, seu minicurso vai ser sobre cicloide, né, Hermes? Ah, então, vocês vão ter mais detalhes disso aqui na semana da matemática. Chama-se cicloide, a definição é a seguinte: a curva definida por um ponto de uma circunferência que rola sem deslizar sobre uma reta. O que quer dizer isso? Vamos fazer uma imagem mais realista disso. Pegue uma roda de bicicleta, só a roda da bicicleta, aí você amarra uma caneta na roda, de tal forma, amarra uma caneta vermelha na roda, aí você faz o seguinte com a roda: você encosta essa roda, você coloca a roda no chão e encostada lá na parede, de tal forma que a caneta fica para riscar a parede. E aí, o que você faz? Vai girando essa roda no chão e vê qual é o risco que ficou na parede vermelho lá. Esse risco que vai ficar na parede é a cicloide. E é isso que eu tentei escrever aqui nessa definição. O que será que vai dar? Agora eu vou mostrar aqui no Maple aqui. Ele vai ficar bravo de riscar a parede. Vai, com certeza, com certeza. Ó, agora, nesse momento eu não vou explicar o que são esses comandos aqui do Maple, mas daqui a pouco eu explico, tá? Porque o meu objetivo agora é só mostrar para vocês uma figurinha bacana. O que é a tal da cicloide? Tá aqui a roda da bicicleta azul e a caneta vermelha tá lá também. Deixa eu só mexer aqui no negócio, diminuir aqui a velocidade. Por exemplo, vamos começar a rodar quadro a quadro. Olha lá, você vai girando a roda da bicicleta e a caneta vai deixando o seu risco lá na parede. O que será que ele vai gerar? Vai gerar essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha aqui, essa curvinha vermelha aqui, é a tal da cicloide. Por que vai ser interessante essa cicloide? Daqui a pouco eu vou explicar. Antes, qual será a parametrização da cicloide? Deixa eu mostrar para vocês como faz a parametrização da cicloide. A parametrização da cicloide vai ser esse negócio que está aqui, eu já vou adiantar. Vai ser isso aqui, ó. Essa daqui vai ser o x de t igual a isso, y de t igual a isso. Por quê? Vamos pensar. Olha só. Aqui está o eixo x. Aqui está o eixo y. Então eu peguei uma circunferência de raio R e coloquei ela apoiada aqui na origem do sistema. Então aqui está o 0, 0. Aqui está o ponto 0R, porque o raio da circunferência é R. E aqui está o ponto 0, 2R. Quando a circunferência girar um ângulo T, ela vai estar nessa outra posição aqui. E esse ponto O descreveu o tracinho ali que vai dar a cicloide e veio parar aqui nesse ponto P. Se eu quero encontrar a parametrização, o que eu preciso? Eu preciso descobrir as coordenadas desse ponto P em função do parâmetro. Eu vou usar como parâmetro esse ângulo. Esse ângulo T aqui vai ser o parâmetro. Então eu tenho que descobrir a posição desse ponto em função desse T aqui. Então bem, vamos olhar uma outra coisa aqui. Se o raio dessa circunferência é R, significa que o comprimento dela é 2πr. Certo? Bom, quando o ângulo é o ângulo cheio aqui, quando o ângulo é 2π, o comprimento é 2πr. Quando o ângulo é t, o comprimento é tr. tr é o comprimento desse arco aqui. tr. Lembra disso? Regra de 3. tr é o comprimento disso aqui. Como essa circunferência não escorregou, o comprimento desse arquinho aqui
é o mesmo comprimento desse tempo que ela andou aqui. Porque ela não escorregou, ela foi girando ali. Então esse comprimento aqui é igual a esse aqui. Certo? Então, a distância de O até A é o mesmo desse arquinho que é R vezes T. Muito bem. Vamos ver quem é o X desse ponto P aqui. O X é essa distânciazinha aqui, ó, do 0, 0 até esse ponto. Esse é o X. Quem é essa distânciazinha aqui? Essa distânciazinha é o OA, essa distância grandona aqui, menos o QA. Certo? Quem é a distância maior? A distância maior é RT, que é o tamanho disso aqui, é RT. Então tá aqui, ó. É o RT menos essa distância aqui. Quanto vale essa distância aqui? Vamos olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo, ele tem como o cateto oposto ao ângulo T, o cateto oposto é esse comprimento PN, que é a mesma coisa que esse aqui. Certo? Então o cateto oposto é isso e a hipotenusa é R. Então o seno desse ângulo aqui é o cateto oposto dividido por R. Portanto, o cateto oposto é R vezes o seno de T. Então, conclusão, quem é a coordenadinha aqui é o RT menos esse pedaço que é o R seno. Está aqui, ó. RT menos R seno. Assim que eu deduzi o X. E quem que é o Y? O Y é essa altura aqui. Essa altura. Essa altura vai ser de O até O1, que é o raio, é o R, menos esse pedacinho aqui. Certo? Daqui até aqui é o quê? É tudo que é R menos esse pedacinho. Então tá aqui, é R menos um pedacinho. Agora, quanto que mede esse pedacinho? Esse pedacinho aqui é o cateto adjacente ao ângulo. Então ele é o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Portanto, cateto adjacente é cosseno vezes hipotenusa. Tá aqui. É o total R menos aquele pedacinho. Então isso aqui é a parametrização da cicloide. Certo? Deduzida de trigonometria elementar. Tá? Vamos desenhar agora essa curva usando o computador. Já estava desenhada ali em cima, mas vamos fazer de novo. Então aqui eu decidi fazer a cicloide quando a circunferência tem raio 1. Então lá era RT menos R seno. Como estou colocando R igual a 1, ficou T menos o seno. E aqui era R menos R cosseno. Eu coloquei T igual a 1, então aqui eu vou dar um plot. A única coisa que eu fiz aqui, eu coloquei o T variando de 0 a 4π, que é para ela dar 2 voltas, para eu ficar com 2 pedacinhos de cicloide. Então vamos dar um enter ali para a gente ver. Olha lá, 2 pedacinhos da cicloide. Que é o mesmo que tinha dado naquela brincadeirinha lá com a roda da bicicleta azul e tal. Bom, agora, como que eu posso usar isso para montar o chão, onde o quadrado vai deslizar suavemente? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: quando eu tenho um quadrado, que é a minha roda quadrada, todo quadrado eu posso desenhar uma circunferência de tal forma que o quadrado está inscrito nessa circunferência. Isso é fácil porque se você tem um quadrado, você traça as duas diagonais, você encontrou o centro do quadrado. Coloca a ponta seca do compasso lá naquele centro e a ponta que escreve num dos vértices, a hora que você girar, vai dar a circunferência que circunscreve o quadrado. Então, dado uma roda quadrada, eu coloco uma circunferência. Se eu quero que ela gire sem dar solavancos, basta eu olhar para o seguinte: a hora que eu girar essa roda com o quadrado dentro, cada vértice desse quadrado vai gerar uma cicloide, não é? Porque um ponto fixo na circunferência me gera uma cicloide. 4 vértices vão gerar 4 cicloides. Olha lá. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho o que esses comandos fazem. Restart significa limpa a memória do computador, porque já está com um monte de cálculo anterior. O if plots eu já falei que é para avisar ele que a gente vai usar plots, é um pacote. Esses carinhas aqui, ó, C1, C2, C3 e C4 são as 4 cicloides. Cada vértice vai ser uma cicloide. A cicloide 1, lembra que a parametrização era T menos seno T.
só que aqui apareceu T menos seno de T mais π sobre 4. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que eu não estou começando embaixo com o ponto na cicloide. Quando eu coloquei esse π sobre 4 aqui, significa que eu voltei 45 graus para trás para começar num ângulo 4. Porque se eu tenho 4 cicloides, a circunferência completa tem 2π, então significa que cada uma está a uma distância de π sobre 2 da outra. Então aqui eu coloquei o t atrasando π sobre 4, aí mais π sobre 2 ele adiantou π sobre 4, mais π sobre 2 ele deu 3π sobre 4, mais π sobre 2 ele deu 5π sobre 4. Então na verdade esse C1, C2, C3 e C4, eu estou definindo as 4 cicloides, defasadas de π sobre 2 uma da outra. Então aqui é a parte x da cicloide e aqui é a parte y, 1 menos cosseno. A parte y da cicloide 1, parte y da cicloide 2. Então vamos lá, primeiro limpa a memória, carrega pacote, cicloide 1, cicloide 2, cicloide 3, cicloide 4. Aquelas animações que vocês viram, elas estão funcionando aqui como se fosse a mesma técnica de fazer desenho animado na televisão. O que é o desenho animado? Você faz um desenho, faz o próximo desenho um pouquinho diferente do anterior e o próximo um pouquinho diferente do anterior, e quando você passa todos esses desenhos em sequência, você tem a noção do movimento. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um gráfico para um caso, um gráfico para outro caso, e aí eu estou pedindo para o computador exibir todos esses gráficos em sequência. É isso que dá a noção do movimento. Então aqui, ó, esse M igual a 30 é que eu estou definindo que a minha animação vai ter 30 quadros. M igual a 30 é que a minha animação vai ter 30 quadros. Aqui, ó, essa parte A é o que vai traçar a roda. Então, eu estou dizendo assim para o computador, ó, me mostre, display, uma sequência, de circunferências. Lembra que implicit plot era o comando para quando eu tenho a equação geral? Implicit plot, qual é a equação geral? A equação de uma circunferência. Qual é a circunferência? X menos um ponto ao quadrado, y menos um ponto ao quadrado igual a 1. Veja que quem é o centro dessa circunferência aqui? Ó, o centro, o y é igual a 1 sempre. Eu quero que o centro da circunferência fique sempre em cima da reta y igual a 1. Então, em todos os quadros o centro vai ser aqui. Mas o x vai mudar o lugar do centro, porque no primeiro quadro a circunferência vai estar no 0, no 0, 0. No próximo quadro vai estar um pouquinho para lá. No próximo quadro um pouquinho para lá. Como que eu consigo esse um pouquinho para lá, um pouquinho para lá? Assim, ó, quando o i, eu uso esse i dividido por m. M é 30, eu já defini que o m é 30. Quando o i é 0, isso aqui dá 0. Porque dá 0 sobre 30, dá 0. Quando o i é 1 sobre 30 vezes 4π. 4π porque o tamanho total aqui é 4π. Então eu peguei 1 30avos de 4π, 2 30avos, 3, certo? Então aqui essa que é a maneira de construir as circunferências, todas azul, ó. Pinte a circunferência de azul. E pronto, então o A é a rodinha, que parece que ela está girando, mas ela não está. É uma circunferência. E esse aí é o A. Tem um negócio, quando você coloca 2 pontos aqui no Maple, significa o seguinte, ó, calcula aí, mas não me mostra agora, guarda aí. Né? Isso que significa esses 2 pontos, calcula aí e guarda. E esse B aqui significa o seguinte, o que é o B? É a primeira cicloide. O B, ele vai fazer o seguinte, vai fazer a primeira cicloide, vou pintá-la de vermelho. Também é uma sequência, quer dizer, para i igual a 1, ele faz a cicloide só até tal ponto. Depois, mais um pouquinho, e assim por diante. Então, o B é a primeira cicloide, que é vermelha. O C é a segunda cicloide, C2, que é a verde. O D, eu não posso usar o D sozinho, porque D para o Maple significa derivada. Então, é melhor usar o D, qualquer outra coisa aqui. D2 é a cicloide 3, só que ela é preta. E o E é a cicloide 4, que é magenta. Vou pegar aqui cor que é magenta.
E agora no final eu peço para ele mostre todas as coisas que eu já calculei. A roda, a cicloide 1, 2, 3 e 4. Parará. Então aí é assim que funciona. Então essa por enquanto vai ser a ideia, vai ser esse negócio aí. Tá legal, né? Então, cada vértice do quadrado está desenhando uma cicloide, cada uma de uma cor aqui para a gente visualizar. Tá, então a ideia inicial é essa, cada vértice do quadrado vai ser uma cicloide, mas isso daí, eu preciso construir o chão. Como que eu uso essas 4 cicloides para fazer o chão? Vamos fazer assim, ó. Quando eu tenho dois pontos C1 e C2, e eu quero a reta que passa por esses 2 pontos, a ideia é fazer isso aqui, ó, o primeiro ponto mais lambda vezes o C2 menos C1, né? Para a reta é assim que funciona. Agora, o C1 vai ser uma cicloide e o C2 vai ser outra cicloide. Então, na verdade, o que vai ser o chão? O chão é um ponto que tem que estar em contato com o quadrado. Deixa eu mostrar o próximo slide, que acho que dá para ver melhor. Está aqui. Eu quero construir o chão. Esse chão aqui, num primeiro momento, ele tem que ser um ponto intermediário entre o C1 e o C2. Ó, o ponto de contato do chão com a roda é um ponto intermediário entre o C1 e o C2. Se ele é um ponto intermediário, ele tem que ser um ponto que satisfaz alguma coisa assim, para lambda entre 0 e 1. Porque quando lambda é 0, dá C1. Quando lambda é 1, dá C2. Então, se ele é um ponto intermediário entre a cicloide 1 e 2, o lambda tem que estar entre 0 e 1. E aí acontece o seguinte, quando o ponto C1 está apoiado embaixo, né, quando você está no quadrado assim, vamos lá. Quando esse C1 está apoiado aqui no chão, o ponto de contato é o próprio C1. E até esse quadrado girar e bater o C2 aqui embaixo, vai girar quantos graus? Ele vai girar 2π dividido por 4, porque é um lado, π sobre 2. Então a ideia é, enquanto o ângulo vai de menos π sobre 4 até π sobre 4, o lambda tem que ir de 0 a 1. Essa que é a parte importante aqui da história. Enquanto o lambda vai de 0 a 1, o t tem que ir de menos π sobre 4 até π sobre 4. Então tem que ter uma equação que faça isso aqui, ó, a equação de uma reta. Foi o que eu calculei aqui, ó. O y, variação de y, que é 1, dividido pela variação de x, que é π sobre 2, e ele passa quando x é 0, ele passa pela metade aqui, pelo meio. É essa a equação de reta aqui, ó. Joga esse cara para cima, 2x sobre π mais meio. Guarda isso aqui, que isso aqui vai ser importante. 2x sobre π mais meio. 2x sobre π mais meio. Então, através disso aí a gente vai construir. Finalmente o carro do pneu parado. Como que vai ser essa construção? Primeiro, restart, limpa a memória. Colotes, define as 4 cicloides. Tem um comentário aí, ó. Nas equações de cicloide sempre aparecia o 1 aqui. Quando eu tenho uma curva e eu diminuo o y uma unidade, o que acontece se eu tenho uma curva e eu diminuo o y uma unidade? Significa que eu abaixei a curva uma unidade. Por que eu estou fazendo isso? Se eu tirar esse 1 daqui, da frente do 1 menos cosseno, eu estou abaixando a curva. Por que eu estou abaixando a curva? Para eu perceber depois que o centro do quadrado permanece em cima do eixo x. Eu quero mostrar que o centro do quadrado não oscila, que ela roda suave. Então por isso que eu tirei esse 1 daqui. Então, agora vamos lá, a curva. Então, a curva, apareceu uma coisa esquisita aqui.
que é isso aqui? Piecewise, quer dizer por partes. Sabe aquelas funçõezinhas que são definidas por partes? O professor de cálculo adora isso para perguntar se tem limite lateral ou não. É isso que eu vou usar aqui, uma curva por partes. Por que eu vou usar a curva por partes? Porque é o seguinte, quando eu estou fazendo o contato da cicloide 1,2, é a primeira parte. Depois que a cicloide 2 chegou aqui embaixo, aí o contato da curva não vai ser mais entre a 1 e a 2, vai ser entre a 2 e a 3, que é a próxima volta do quadrado. Depois que chegou o 3 embaixo, o próximo é o 3 com o 4, e depois o 4 com o 1. Tá? Então tem que ser uma curva por partes, isso aqui significa por partes. No começo é entre C1, que está aqui, e C2. Lembra que era assim, ó, C1 mais lambda vezes C2 menos C1. Então tá aqui, C1 mais lambda vezes C2 menos C1. Quem era lambda? Aquela equação que eu falei para vocês guardarem. 2x dividido por π mais meio. Não está x porque o parâmetro é t. Tá? Então essa que é a ideia. Combinar as cicloides e com a equação de reta. Então, na primeira parte, uma combinação do C1 com o C2. Na segunda parte, do C2 com o C3. Na terceira parte, do C3 com o C4. E na última parte, do C4 com o C1 de novo, porque ele já deu a volta. Então, essa parte que está aqui em cima é a parte X da curva. Aqui embaixo é a parte Y da curva. Definir os dois. Então o chão, que eu chamei de chão aqui, vai ser a curva X, curva Y, que é a coordenada X, a coordenada Y, T variando daqui até aqui, que é para ele dar duas voltas, e vou pintar esse chão de vermelho, color red. Aí, a roda, de novo, vai ser uma animação. Só que a roda, para eu animar ela, eu deixei um pouquinho mais rápido, senão eu não vou cumprir meu tempo. Deixa a roda para lá, vamos só ver como que ela funciona. Então agora me mostra o chão e a roda. Mostrando o chão e a roda, ficou assim. E aí, deixa eu só mudar aqui para ele fazer em círculo, diminuir isso aqui para 6, para a gente ver mais devagar. Olha lá, ela gira suavemente. O centro do quadrado permanece sempre em cima do eixo X. Sempre em cima do eixo X. E ela vai bonitinha aí. Para quem não acredita e acha que eu estou enganando, eu achei um pedaço de um vídeo na internet. Opa. Olha lá, o cara construiu uma bicicleta com roda quadrada e ela anda bonitinha, funciona direitinho. Parece incrível, mas é verdade. E essa mesma ideia que a gente fez com 4 pontos, não precisa ser 4 pontos. Eu escolhi um quadrado, então eu marquei 4 cicloides. Mas eu posso marcar, por exemplo, 6 pontos e fazer um hexágono. Então, eu fiz esse aí como hexágono também. Vamos ver. Mesma coisa, ó. A diferença é que eu coloquei aqui 6 cicloides agora, porque tem hexágono. A curva fica maior, porque tem 6 partes. E ele funciona igualzinho. 6 cicloides. Veja que o chão está cada vez mais reto, né? Se eu for aumentando aí, vai chegar no óbvio, que é uma reta e a roda é redonda. Não precisa ser polígono regular, não. Eu posso marcar 4 pontos aleatoriamente ali e fazer uma roda bem esquisita. Não precisa tampar buraco mais, né? Não, fazer mais, você faz mais, ó. A única diferença é que eu não consigo enxergar o centro do quadrado, porque se eu colocar as diagonais aí, ela não sei se elas vão cortar no centro, né? Então,
Os lados tudo bagunçado. Pois é, eu já tinha contado isso uma vez, mas tem um problema que eu descobri recentemente. Semana passada eu descobri um problema nisso. Eu vou mostrar para vocês qual é o problema que eu descobri, mas tem solução também, viu? O problema, vou contar rapidinho. O problema é que se você circunscreve um quadrado, se o raio do quadrado se o raio da circunferência é 1, como aqui, o lado do quadrado mede raiz de 2. É só você usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, que você descobre que o lado desse quadrado aqui mede raiz de 2. Tá? Aí eu vou voltar lá para o Hegel. E olha só, aqui eu vou desenhar de novo a cicloide. Primeiro eu vou calcular o raiz de 2, só para a gente ver que raiz de 2 é 1,4 alguma coisa. E aí já está escrito ali em azul, né? Se eu plotar a curva, olha o que acontece com o chão. Eu só desloquei ele para ele começar no 0, 0 para a gente, eu só transladei. Então, veja que em linha reta já está dando mais de 1,5. Então significa que essa curva que é o chão que eu construí usando as cicloides é maior do que 1,5. E se o lado do quadrado é raiz de 2, significa que o chão é mais comprido do que a roda. Ou seja, a roda está indo bonitinha, mas ela está escorregando, porque o chão é mais comprido. Mas se fosse possível escorregar, para que tanto trabalho? Coloca a roda parada no chão e escorrega ela. Pronto, né? Não tem graça. Então a ideia, o problema é descobrir como montar o chão certo. E tem jeito de fazer isso. Achei que o tempo ia ser mais generoso comigo, mas não está sendo. Para quem já fez reta, se você tem uma equação de uma curva, se você calcular as derivadas elas te dão a reta tangente. Elas te dão a reta tangente. Então, deixa eu pular essa parte, que isso aqui não tem interesse agora. Eu vou tentar fazer uma parametrização, mas agora do jeito certo. Olha só. Está aqui o meu quadrado. Está aqui o chão que eu quero construir. Veja que eu vou fazer o seguinte, ó. Quem vai ser o ângulo T? O ângulo T é o ângulo que essa diagonal aqui faz com a vertical. Então eu vou usar como parâmetro o ângulo que essa diagonal faz com a vertical. Se eu chamar esse ângulo aqui de T, esse outro aqui vai ser, a soma desse alfa com esse T tem que dar 45 graus. Por quê? Porque a volta inteira é 2π, aqui eu tenho π sobre 2, a metade disso é π sobre 4. Então a soma desses dois é π sobre 4. Usando aquela ideia que o vetor tangente aqui da curva é dado pela derivada, então eu sei a seguinte propriedade, ó, a reta AB, são dois vértices consecutivos, a reta AB, ela tem que ter a mesma direção do vetor tangente, que é o vetor derivado. O vetor tangente, qual é a direção dele? Olha só, se esse triângulo, olha esse triângulo retângulo aqui, OMT. Esse ângulo alfa aqui é igual a esse ângulo alfa pontilhado. Por quê? Porque num triângulo retângulo a soma dos ângulos é 180. Só que se o triângulo é retângulo, já tem 90 aqui. A soma desse alfa com esse outro ângulo que não tem nome é 90. Mas o ângulo entre essa reta cheia e essa reta pontilhada também é 90. Tá? Então, se a soma de alfa com esse ângulo sem nome é 90, então é porque esse ângulo que está aqui embaixo também é o alfa. Certo? Então esse ângulo aqui é alfa. Se esse ângulo aqui é alfa, qual a relação que existe entre essa reta horizontal e essa reta vertical? Essa reta horizontal é o cosseno de alfa dividido por esse comprimento. E essa reta vertical é o seno de alfa dividido por esse comprimento aqui. Então, qual é a direção dessa reta aqui? É um múltiplo do cosseno seno.
Então é daí que a gente descobre essa primeira propriedade aqui, ó. A reta tangente tem a direção de um múltiplo do cosseno seno. Agora, a outra propriedade que eu não usei na minha dedução anterior é a seguinte: para não ter escorregamento, o comprimento desse negócio aqui, ó, esse S vermelho, que é o comprimento dessa curva, tem que ser igual a esse S azul, que é o comprimento desse pedacinho aqui. Certo? E aí, como o lado do quadrado mede raiz de 2, esse lado aqui mede raiz de 2, usando esse triângulo OMT, o que a gente tem? Quem é a tangente desse ângulo alfa? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Essa curvinha aqui. Esse pedacinho aqui mede quanto? Daqui a aqui é raiz de 2 sobre 2. Então é raiz de 2 sobre 2 menos o S. Raiz de 2 sobre 2 menos S é o cateto oposto. E quem é o cateto adjacente? É raiz de 2 sobre 2. Então a tangente desse alfa é raiz de 2 sobre 2 menos S. Está aqui, ó, tangente de alfa é raiz de 2 sobre 2 menos S dividido por raiz de 2 sobre 2. Só que o alfa é 45 menos t, aqui sobre 4 menos t. Então eu tenho essa expressão aqui, ó, azul. Ó, raiz de 2 sobre 2 menos S. Por que eu coloquei S de t? Porque o comprimento S depende do t. Quando t é 0, dá comprimento 0. Depende do t o S. Então, raiz de 2 sobre 2 menos S igual a isso. Derive essa expressão. Derivada você já viu. Derive essa expressão. Aqui dá S', bom, vai ter um sinal de menos, mas vai sumir depois. S', derivada da tangente, secante ao quadrado. O menos que está aqui dentro da regra da cadeia que cai fora, cancela com esse menos. Então, eu fico com essa expressão vermelha aqui, ó, quem que é o S'. Por outro lado, se o S é o comprimento, vocês ainda vão estudar algum dia, se o S é o comprimento, a derivada do comprimento é a raiz quadrada do vetor tangente. Então o S' é a raiz quadrada, é o comprimento do vetor tangente, a raiz quadrada do x' da... Só que o x' é lambda cosseno, o y' é lambda seno. Ao substituir aqui, vai dar lambda ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais lambda ao quadrado, seno ao quadrado, usa a relação trigonométrica, vai dar lambda ao quadrado, extrai a raiz da lambda. Conclusão, S' é igual a lambda, e S' é igual a isso. Então lambda é igual a essa secante esquisita. Substitui esse lambda, que é essa secante esquisita, nessa equação. Então o x' ficou o lambda esquisito, que é a secante, vezes o cosseno. E o y' é o lambda esquisito vezes o seno. Então, x', vou mudar aqui, mas a equação permanece. Ó, x' secante ao quadrado vezes cosseno, y' secante ao quadrado vezes seno. Secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Cancela os dois cossenos, um cosseno da secante com esse cosseno, sobra só uma secante. Secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Empresta um cosseno para esse lado aqui, então aqui vai ficar uma secante sozinha, e o cosseno que eu emprestei aqui de baixo vai virar tangente. Então eu fiquei que o x' é a secante e o y' é a secante desse tangente. Quem está no primeiro ano ainda não viu o contrário de derivar, que é integrar. Mas isso é possível. Dado uma função contínua, é possível você integrar ela para descobrir qual é a função que quando eu derivo de ela. Então, integrando isso aqui, que não vai ser tarefa fácil, obtém essa função aqui esquisita. Ó. Então, essa função esquisita, x de t igual a tudo isso, e y de t igual a tudo isso, é a parametrização da curva correta. Olha só, ln de um secante mais tangente. E a outra só a secante. Ó, vou ser um pouco mais rápido para não prejudicar vocês na aula. Aqui eu ia falar da integral. Agora eu quero comparar a curva velha com a curva nova. A velha é aquela formada por sicóides, e a nova é essa que é ln da secante mais tangente, e a outra só secante, Coloca agora eu vou plotar as duas curvas. Deixa eu ver. A velha vai ser vermelha e a nova vai ser black, preto.
Então, olha lá. A curva velha era aquela que ia lá no mais de 1,5. A curva nova já ficou melhor, ó, tá com mais chance de dar certo. Tá com mais chance. Para quem também tem um jeito de você calcular comprimento de curvas. Comprimento de curvas é você pegar o vetor tangente, calcular a norma dele e integrar. Integrar é o antiderivado, né? Então dá para calcular comprimento da curva nova. Comprimento da curva nova dá trabalho, ele está pensando ainda até agora, avaliando, porque a curva é mais enroscada, mas ó, raiz de 2. Olha que maravilha. O comprimento da curva nova, o chão novo, tem o mesmo comprimento do lado do quadrado. Aí não escorrega. Pera aí. Só vou colocar. Não, aqui eu estou calculando o comprimento da curva velha só para ver que dá 1,7, que estava tudo errado. E esse aqui tem chance de estar certo. E aqui eu vou executar os comandos rapidinho para vocês verem que a figura, o método de desenhar aqui é um pouco diferente agora, mas não vai dar tempo de eu explicar para vocês o que eu tenho que fazer. Eu tenho que calcular a posição da curva, tenho que calcular a derivada, fazer um monte de coisa, mas o resultado final... Mas o resultado final é que ela funciona certinho também. Só que dessa vez com a curva certa. E para concluir, deixa eu contar uma história para vocês, o que essa curva tem a ver. Antes eu achava que tinha a ver com a cicloide. Mas, olha só, é o ln da secante mais tangente e a outra é secante. Aqui eu estou explicando como que faz aquela construção, que não vai dar para falar. Olha a curva que vai aparecer aqui. Catenária. O que é catenária? É o seguinte, ó, se você tiver o x, eu só simplifiquei aqui a linguagem. É um ln de secante mais tangente e aqui uma secante. Se você coloca o b igual a 0 e o c igual a 0, passa o a para o outro lado, vai ficar com x sobre a igual a um ln, tá? Então, secante mais tangente é a exponencial de x sobre a. Tem uma propriedade da trigonometria que secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então, se eu calcular quem é secante menos a tangente, é 1 sobre a secante mais tangente. Ou seja, troca o sinal desse expoente aqui para menos. Se eu somo essa equação com essa outra aqui, cancela a tangente e sobra duas secantes. Então a secante fica assim, ó, exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. Esse número aqui, ó, é o famoso cosseno hiperbólico. Então, se a secante é o cosseno hiperbólico, quem que é y? Y é a vezes o cosseno hiperbólico. O gráfico do cosseno hiperbólico é o gráfico da catenária. Então, a nossa curva é uma catenária. E o que é catenária? Catenária é a curva que, se você amarrar uma corrente, tem umas fotos aqui, deixa eu ver. Se você pendurar uma corrente, o jeito que a corrente fica aqui é a forma de uma catenária. O Hermes sabe as historinhas que tinha gente que pensava que era circunferência, né? O Galileu morreu pensando que era parábola. Então. Mas aí mostra que não é parábola. Eu ia falar que é parábola também. Lógico. E ela aparece em várias, por exemplo, na teia de aranha, na poste, arquitetura também, ó. Só que essa a nossa catenária é invertida, porque tem um sinal de menos lá na frente. Então ela é do outro lado. Tá? E o que determina se ela é mais fechada ou mais aberta é aquele A que aparece multiplicando. Tá? Então, não é cicloide, é catenária. Por isso que eu quis falar de novo aqui. Deixa eu falar direito, porque eu achava que era uma coisa, mas não é, estava escorregando. Você conheceu isso aí lá? Conheci, é muito legal isso aqui. Muito legal. Esse Gaudí é impressionante. Impressionante. Catena é corrente, né? Catena é corrente. É corrente no Castelinho em espanhol? Latim. Catena é corrente. Vamos ver
sugerir não para a prefeitura construir o chão. Ó, tem uma dificuldade aí, porque aqui eu fiz no plano, né? Agora, como que será que, na hora de fazer superfície, como será que é para fazer curva? Né? Será que vai ter que Mudar os carros também, né? Tudo. Ou se em vez de andar no plano, se eu quero andar assim, ó. Que jeito que vai acontecer? Tem um monte de pergunta aí, não fica para brincar aí. Obrigado.